Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vim trazer para vocês o passo a passo dessa lindeza. Gente, tá muito linda essa bolsinha. Eu fiz o passo a passo com muito carinho para vocês. Espero muito que vocês gostem e assistam o vídeo até o final. Já deixa aí para mim o seu like, já se inscreve no canal se você não for inscrito. Bora pra aulinha. O fio que eu vou utilizar é esse Ame da Círculo. Essa cor aqui é a cor 334. E para esse fio, eu utilizo a agulha de 3,5 milímetros. Eu escolhi trabalhar com esse fio porque eu gosto bastante dele, mas você pode trabalhar com o fio da sua preferência. No caso, eu escolhi esse daqui porque eu gosto bastante dele, mas pode ser feito com qualquer outro fio aí da sua preferência. O aplique que eu usei foi esse daqui, é de acrílico. Esse daqui eu comprei na Shopee, ele vem com glitter, ó. Na Shopee você encontra, assim, de vários modelinhos diferentes. Pra fazer a alcinha, eu usei essas bolinhas, as pérolas. Assim, ó. Essas daqui, pra fazer a alcinha, e essas de estrelinha também. Eu inicio fazendo o anel mágico, e dentro do anel mágico, vou fazer 7 pontos baixos. Fiz os 7 pontos baixos, e aqui eu vou fechar o anel mágico. Esse trabalho não vai ser feito em espiral, então, ao final de todas as carreiras, eu vou fazer o fechamento sempre da mesma forma. Eu dou uma alongadinha nesse fio aqui. E aqui onde eu tenho o primeiro ponto baixo que eu fiz, em cima dele tenho as duas alcinhas. Eu vou entrar com a minha agulha de trás pra frente aqui, pegando essas duas alcinhas de cima do ponto. Assim, de trás pra frente. Eu vou laçar esse fio e vou puxar ele lá pra trás. Fica assim, eu fico com essa alcinha aqui na parte de trás. Que eu vou colocar um marcador, só pra não escapar essa alcinha que eu tenho aqui, tá? E aqui eu vou entrar com a minha agulha por baixo de onde eu passei o fio. Tá? Esse fio aqui, ele tá passando aqui por dentro, tá? Ó, aqui. Então, vou entrar com a minha agulha aqui por baixo dele. E vou puxar o fio que vem do novelo. Então, fiquei com uma alcinha aqui pra frente e uma alcinha pra trás. Eu passo com a minha agulha dentro das duas, tiro o marcador. Fica assim, as duas alcinhas, uma na frente e outra atrás. Vou puxar o fio que vem do novelo e passar por dentro das duas. Dessa forma. Então, em todas as carreiras, no final das carreiras, eu vou fazer esse fechamento, igual eu fiz aqui, tá? Nessa carreira, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto que eu tenho aqui de base. Então, vou ficar com um total de 14 pontos. E eu não conto com esse primeiro que eu fiz aqui. Esse daqui do fechamento, a gente não vai contar, tá? Então, eu venho aqui no próximo espacinho e vou fazer 2 pontos baixos.
Venho no próximo, faço mais 2 pontos baixos. Vou fazer assim por 7 vezes, até chegar aqui no final e vou ficar com 14 pontos. Cheguei aqui no final, fiz os 14 pontos, e aqui eu vou fazer o mesmo fechamento, da mesma forma que eu fiz anteriormente. Eu venho aqui em cima do primeiro ponto que eu fiz. Não são esses duas alcinhas que estão saindo aqui do meio, esse daqui é o ponto do fechamento, tá? Então, eu pego aqui, ó, em cima do ponto, do primeiro ponto que eu fiz, essas duas alcinhas aqui. Entro com a minha agulha de trás pra frente e vou puxar essa alcinha aqui lá pra trás. Fica assim. Coloco aqui o marcador só pra segurar, pra não escapar. Dessa forma. E vou entrar com a minha agulha aqui por baixo. Puxo meu fio, fiquei com uma alcinha na frente e uma alcinha aqui lá atrás. Eu passo a minha agulha por dentro das duas alcinhas. Fica assim. Puxo o fio e passo por dentro das duas. Então, em todas as carreiras, eu vou fazer esse mesmo fechamento. E nessa carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por 7 vezes, e vou ficar com 21 pontos no total. Fiz os 21 pontos. Aqui, eu vou fazer mais uma vez com vocês o fechamento. Então, eu venho aqui em cima do primeiro ponto que eu trabalhei, entro com a minha agulha, pegando as duas alcinhas do ponto, de trás pra frente. E vou puxar essa alcinha aqui lá pra trás. Assim. A alcinha tá aqui atrás, coloco aqui o marcador pra segurar. E vou entrar com a minha agulha aqui por baixo. Puxo meu fio, fiquei com uma alcinha na frente e uma atrás. Passo a minha agulha aqui por dentro. Fica assim. Puxo passo por dentro das duas. Nessa próxima carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo aqui sozinho no início. E um aumento. E vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E aqui no final sobrou um pontinho, eu vou trabalhar um ponto baixo para ele. Nessa carreira que eu trabalhei, eu fiz um ponto baixo sozinho no início e um aumento. Fiz 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e um ponto baixo aqui no final. O total dessa carreira, eu fiquei com 28 pontos. E nessa próxima carreira, carreira de número 5, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por 7 vezes e vou ficar com 35 pontos. Na sexta carreira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos sozinhos no início. E um aumento. E aqui eu vou trabalhar uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E aqui sobraram 2 pontos, eu vou trabalhar 2 pontos baixos.
Então, nessa carreira, eu iniciei fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Depois, eu fiz 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e finalizei aqui fazendo 2 pontos baixos. Nessa carreira, eu fiquei com 42 pontos. Chegando aqui na 7ª carreira, nessa carreira, eu vou trabalhar 5 pontos baixos e um aumento por 7 vezes. Vou ficar com 49 pontos. Cheguei aqui no final, tá? Agora, eu vou fazer uma carreira com pontos baixíssimos por toda a volta, pegando apenas essa alcinha aqui de trás, tá? Então, para isso, eu vou fazer um fechamento um pouquinho diferente aqui. Então, aqui eu vou entrar aqui no meu primeiro ponto, da mesma forma, e vou puxar essa alcinha aqui lá pra trás. Reparem que eu tenho aqui as 2 alcinhas, né, do ponto. Eu vou entrar com a minha agulha, não por baixo das 2, mas no meio das 2 aqui. Então, eu puxo lá pra trás. Coloco aqui o meu marcador pra não escapar. E aqui eu vou entrar com a minha agulha no centro desse ponto, entre as 2 alcinhas que eu tenho aqui, tá? Eu entro aqui com a minha agulha no centro, estou pegando aqui apenas uma alcinha das 2, igual eu vou fazer aqui nos próximos pontos, tá? Então, eu entro aqui no centro e vou entrar direto aqui por dentro desse ponto que eu tenho. Eu não vou puxar o fio do novelo dessa vez. Então, eu entrei aqui no centro do ponto e vou pegar aqui já direto dentro da alcinha e puxo o meu fio por aqui, dessa forma. Assim, vai ficar essa alcinha da frente aqui pra ficar igualzinho aos outros pontos. Então, venho aqui no próximo ponto, pegando só a alcinha de trás, puxo meu fio e faço ponto baixíssimo. Venho no próximo, puxo, dou uma esticadinha e faço ponto baixíssimo. Vou fazendo ponto baixíssimo por toda a volta, sem apertar muito ponto. Sempre que eu puxar aqui, eu dou uma alongadinha no fio primeiro, depois eu passo aqui por dentro. Vai ficando assim. Aqui, para arrematar, eu venho com a minha agulha de tapeçaria, vou fazer um falso ponto baixo aqui. Então, eu entro aqui, ó, onde eu fiz o meu primeiro ponto, não nesse daqui, esse daqui. Onde eu fiz o primeiro ponto, pego as 2 alcinhas, passo lá pra trás, e aqui eu vou passar por dentro de onde tá saindo aqui o meu fio, tá? No centro aqui desse último ponto. Fica assim, que aí fica igualzinho aos outros pontos. E aqui eu passo por dentro desses outros pontos que eu tenho e vou fazer o arremate aqui. E aqui eu divido os meus fios ao meio. E vou passar aqui por entre um pontinho. E aqui eu dou um nozinho. Aqui eu termino de esconder esses fios. E faço a mesma coisa com esse fio aqui também do anel mágico. Aqui eu coloquei essa colinha, um pouquinho só uma gotinha aqui por baixo. E aí, eu deixo secar. Depois eu já posso cortar, só pra não soltar mesmo. As peças iguais a essa. Que vai ser uma de cada lado, assim, da bolsinha. Tá? Então, aqui eu deixo essa parte que eu fiz o fechamento, eu deixo pra cima,
Seguindo reto aqui onde eu tenho a carreira que eu fiz o fechamento, eu marco aqui um ponto. Vou deixar marcadinho aqui para eu saber onde é o centro. Então, aqui onde eu marquei o centro, eu vou pular 6 pontos pro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. No 7º ponto é onde eu vou iniciar. Então, aqui eu vou entrar com a minha agulha no centro do ponto, vou pegar apenas essa alcinha aqui de fora e essa alcinha que eu tenho aqui atrás. Então, aqui nessa lateral, eu tenho sempre 2 alcinhas aqui. Vou pegar essas 2 alcinhas, é aqui que eu vou fazer o meu ponto. Eu entro aqui com o meu fio para iniciar, depois eu vou arrematar essa pontinha aqui. E aqui eu vou fazer 9 correntes. Nove correntes. Vou prender aqui na minha outra parte, virado pra cá. Então, as 2 partes, certo, a direita pra fora. E a parte do avesso fica pra dentro. Eu entro aqui com a minha agulha, pegando as 2 alcinhas aqui da lateral. E vou prender com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. E eu vou trabalhar agora nessas correntinhas que eu fiz aqui. Então, aqui na primeira correntinha que eu tenho, eu faço um ponto baixíssimo. Na segunda corrente, faço um ponto baixíssimo também. Aqui eu vou fazer 5 pontos baixos nas próximas 5 correntes que eu tenho. Fiz os 5 pontos baixos aqui, e nas 2 correntinhas que sobraram, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos. Fica assim. Prendendo aqui no próximo ponto que eu tenho, eu vou fazer um ponto baixíssimo, pegando aqui as 2 alcinhas da lateral. Fiz um ponto baixíssimo, faço uma corrente, viro aqui o trabalho. E aqui eu vou começar a trabalhar sempre pegando apenas a alcinha da frente, tá? Então, venho aqui, pego só a alcinha da frente, no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, pegando apenas a alcinha da frente, puxo, faço um ponto baixíssimo. Nos próximos pontos, eu vou trabalhar 5 pontos altos, também pegando só a alcinha aqui de fora. Os próximos 2 pontos que sobraram, faço 2 pontos baixíssimos. Venho aqui no próximo ponto, pegando as 2 alcinhas aqui da lateral, puxo, faço um ponto baixíssimo.
faço uma corrente, viro meu trabalho. Aqui eu sempre vou trabalhar dessa forma: 2 pontos baixíssimos no início, 5 pontos baixos aqui no meio e 2 pontos baixíssimos no final. Prendo aqui no próximo ponto com um ponto baixíssimo, faço uma corrente e viro o trabalho. Então, aqui, ó, sempre pegando a alcinha de fora. Faço um ponto baixíssimo, no próximo, mais um ponto baixíssimo. E nos próximos aqui, 5 pontos baixos. E aqui no final, mais 2 pontos baixíssimos. E 2. Venho aqui no próximo ponto, ó, prendi nesse daqui, eu vou prender aqui no próximo ponto. Também prendo com um ponto baixíssimo. Uma corrente, viro o trabalho, vai ficando assim, ó. Tá? Eu vou trabalhar dessa forma por toda a volta, até chegar aqui, onde eu vou deixar sobrando mais 6 pontos aqui. Então, eu vou fazer aqui por toda essa volta, fechando as duas partes, unindo aqui as duas partes. E aí, eu vou trabalhar por toda essa volta, sobrando aqui 6 pontos, sem contar com esse daqui que tá com o marcador. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou trabalhar até aqui no 7º ponto. Se você quiser também, você pode colocar o marcador aqui. Aí, já deixa marcadinho. Então, eu vou trabalhar até aqui nesse ponto. Cheguei aqui no final. Ficou assim. Faço uma corrente aqui no final, viro meu trabalho, e aqui eu vou fazer 9 pontos baixíssimos nessa lateral, pra dar o acabamento, tá? Então, pegando aqui na alcinha de trás. Fiz os 9 pontos baixíssimos aqui na lateral. E agora, aqui, nessa lateral, eu vou fazer 13 pontos baixos. Começando aqui, pegando o primeiro pontinho que eu tenho aqui. Eu entro aqui, ó, no centro do ponto. Que aí, vai ficando com esse acabamento aqui, por toda a volta. Nessa lateral, vou fazer 9 pontos baixíssimos, pegando também aqui só a alcinha de trás, de dentro. Os 9 pontos baixíssimos, eu já passo aqui, ó, pra essa parte aqui da frente, onde eu vou fazer 13 pontos baixos também. Chegando aqui no final, eu entro aqui, ó, pegando aqui nessa lateral, bem nesse cantinho aqui, puxo e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu já vou arrematar esse meu fio. Vamos fazer agora a parte da tampa da bolsinha. Eu inicio fazendo 15 correntes. Fiz as 15 correntinhas. Aqui, onde eu vou trabalhar, é na parte de trás
das correntinhas, tá? Então, eu não vou trabalhar aqui dentro das correntinhas. Eu vou trabalhar pegando essas alcinhas que eu tenho aqui atrás, tá? Ó, tá vendo que tem essas alcinhas aqui atrás de cada correntinha, tem uma alcinha. É aqui que eu vou pegar com a minha agulha. Então, eu venho aqui a partir dessa segunda alcinha que eu tenho, aqui tem a primeira, aqui a partir da segunda, eu entro aqui com a minha agulha. Puxo, dou uma alongadinha, faço um ponto baixo. Tá? A partir aqui dos próximos pontos, eu vou pegar, entrando aqui nessa minha última alcinha que eu tenho do meu ponto que eu fiz, tá? Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui, pegando essa alcinha, vou entrar aqui atrás da próxima correntinha, por dentro aqui da alcinha, puxo meu fio, fiquei com 3 alcinhas na agulha, eu puxo e tiro todas juntas. Aqui de novo, vou entrar aqui na minha última alcinha do ponto que eu fiz, vou entrar aqui na próxima correntinha, pego, puxo, fiquei com 3 alcinhas na agulha. Puxo e tiro todas elas juntas. Venho aqui, pego a minha última alcinha do meu ponto, entro aqui na próxima correntinha, puxo meu fio, fiquei com 3 alcinhas na agulha, laço e tiro todas elas juntas. E aqui eu vou trabalhar 13 pontos fazendo dessa forma. Passo aqui na alcinha, passo aqui na próxima correntinha, eu puxo e eu sempre dou uma alongada aqui no fio antes de fechar, tá? Porque senão fica muito apertado e aí fica repuxado o trabalho. Então, eu passo aqui na próxima e alongo o meu fio primeiro, depois eu laço e fecho. Aqui na última correntinha que eu tenho, eu vou trabalhar 4 pontos, pegando aqui nessa alcinha também, na minha última alcinha do meu último ponto. Então, aqui eu vou trabalhar 4 pontos baixos aqui no mesmo lugar. Aqui eu já vou escondendo esse fio aqui desse lado. E aqui nessa lateral, eu vou fazer 13 pontos baixos, da mesma forma que eu fiz do lado de cá. Vou pegar aqui na alcinha do meu ponto, do meu último ponto, e aqui eu vou entrar dentro das 2 alcinhas aqui, da correntinha. Pego aqui na alcinha do meu último ponto, entro aqui no próximo espacinho das correntes. Trabalho aqui normalmente. Aqui eu vou trabalhar 13 pontos baixos até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, aqui no último espacinho, eu trabalho meu último ponto. Fiquei aqui com 13 pontos nessa lateral. E fica assim. Faço uma corrente, viro meu trabalho, e agora eu vou trabalhar de trás pra frente com a minha agulha. Então, eu passo a minha agulha aqui por baixo desse fio, do fio que eu tenho no novelo. Eu vou entrar aqui por de trás pra frente, no meu primeiro ponto, puxo meu fio e faço ponto baixo. Tá? Vou fazer de novo, ó.
Então, eu passo aqui a agulha por trás, por baixo aqui do fio que eu tenho do novelo, entro aqui, pegando as duas alcinhas do meu ponto, entro de trás pra frente, puxo o meu fio, fecho o ponto baixo, tá? Aqui nos próximos pontos, eu vou fazer da mesma forma, só que eu também vou pegar aqui a alcinha, a última alcinha do meu último ponto. Então, eu passo com a minha agulha aqui, ó, por dentro dessa alcinha. Passo aqui por dentro do ponto de base, puxo meu fio. Fiquei com 3 alcinhas agulha. Que eu laço e tiro as 3 juntas. No próximo ponto, mesma coisa, ó. Vou entrar com a minha agulha aqui por dentro da alcinha do meu último ponto. Entro aqui por dentro do próximo ponto de base. Puxo o meu fio. Fiquei com as 3 alcinhas na agulha. E tiro as 3 juntas. De novo, ó. Pode parecer um pouquinho complicado, mas depois que você pega o jeito, é bem simples. Então, aqui, ó, entro com a minha agulha aqui, pegando a última alcinha, entro aqui no espacinho do próximo ponto de base, laço meu fio, levo ele lá pra trás, fiquei com as 3 alcinhas na agulha. Laço e tiro as 3 juntas. Vai ficando dessa forma, esse aqui é o lado avesso e esse aqui é o lado direito. Vai ficando assim. Vou trabalhar até aqui na frente, são 13 pontos aqui, contando com o ponto baixo, o primeiro ponto que eu fiz, tá? Cheguei aqui na lateral, fiz os 13 pontos, vai ficando assim, ó. E aqui nessa lateral, os 4 pontos que eu trabalhei aqui, eu vou trabalhar 4 aumentos, um para cada ponto aqui dessa voltinha, tá? Da mesma forma. Fiz os 4 aumentos aqui na voltinha, e aqui nessa lateral, vou trabalhar 13 pontos baixos, trabalhando da mesma forma. Cheguei aqui no final, ficou assim, o lado direito, ó. Fica bem bonito, é um detalhe que dá toda a diferença na sua peça, ó. Tá? Então, aqui eu faço uma corrente, viro o trabalho, e agora eu vou trabalhar aqui deste lado, da mesma forma que eu trabalhei anteriormente. Então, pegando agora sempre a alcinha aqui de trás do ponto, eu puxo, faço um ponto baixo. Aí, eu pego aqui a alcinha do meu ponto, passo no próximo, pegando só alcinhas de fora, puxo, faço um ponto baixo. Eu vou trabalhar dessa forma por 13 pontos, contando com esse primeiro que eu fiz aqui. Trabalhei os 13 pontos, aqui nessa curvinha eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por 4 vezes para fazer essa voltinha aqui. Da mesma forma que pegando sempre na alcinha do meu último ponto. E pegando também aqui a alcinha de trás. Então, eu faço um ponto baixo. E no próximo espacinho, eu faço um aumento. 2 pontos no mesmo lugar.
faço um ponto sozinho. E no próximo espacinho, faço um aumento. Fica dessa forma. E aqui nessa lateral, vou trabalhar os 13 pontos que faltam. Cheguei aqui no final, aqui eu faço uma correntinha, viro meu trabalho, e agora eu vou trabalhar de trás pra frente novamente. Então, eu passo aqui por baixo do meu fio e entro aqui pegando apenas a alcinha aqui da frente. Tá? Dessa forma, puxo meu fio e faço um ponto baixo. Agora, eu venho aqui pegando a alcinha do ponto, passo aqui por dentro do próximo ponto, pegando apenas a alcinha de trás. Laço, puxo, fiquei com 3 alcinhas na agulha, tiro todas juntas. Venho aqui, ó, passo aqui por dentro da alcinha do meu último ponto e passo aqui dentro, pegando só a alcinha aqui de trás. Puxo e tiro todas juntas. E vou trabalhando dessa forma por 13 pontos, já contando com o primeiro que eu fiz aqui. Cheguei aqui na minha curvinha, fiz os 13 pontos. Aqui, nessa curvinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. Eu trabalhei aqui a lateral, fiz 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. E aqui, nesses pontos restantes, são 13 pontos, finalizando a carreira aqui. Na próxima carreira, eu vou trabalhar aqui do lado direito, da mesma forma, os 13 pontos aqui no início. Aqui nessa voltinha, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por 4 vezes, fazendo aqui a curvinha e mais 13 pontos baixos aqui no final. Então, nessa carreira, eu trabalhei 13 pontos baixos no início, 3 pontos baixos e um aumento para fazer aqui a curvinha por 4 vezes, e aqui no final, mais 13 pontos baixos. Faço uma corrente, viro meu trabalho, e aqui eu vou trabalhar novamente pelo lado avesso. Eu vou trabalhar 13 pontos baixos aqui, na curvinha eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento por 4 vezes, e mais 13 pontos baixos aqui na outra lateral, da mesma forma que nós trabalhamos antes. Cheguei aqui no final da última carreira, que eu faço uma corrente, viro meu trabalho, e aqui eu vou fazer pontos baixíssimos por toda a volta do trabalho, pegando aqui a alcinha de fora, tá? Então, eu não faço muito apertado, dou uma esticadinha aqui no fio e vou passando ponto baixíssimo por toda a lateral. Cheguei aqui no final, e aqui eu vou fazer pontos baixos por toda essa lateral, tá? Pra dar um acabamento aqui. Então, eu vou passando aqui por dentro, ó, de uma forma que fique bonitinho o acabamento. Vou fazer mais ou menos aqui um ponto baixo para cada carreira que eu tenho.
Aqui eu já corto o meu fio, deixando um pedaço mais longo pra costurar aqui na bolsinha. Aqui eu vejo qual a parte que eu quero deixar pra frente. Vai ficar assim. E aí, eu venho aqui pra costurar. Vou começar a costurar pegando um pontinho aqui dessa lateral. E depois os demais pontos, todos esses daqui. E mais um pontinho pra finalizar aqui nessa outra lateral. Ficou assim, ó. Costurado, eu coloquei esse botão aqui magnético. Tá? E aí, aqui eu vou colocar esse aplique aqui. Pra fazer a alcinha, eu peguei um pedaço do fio aqui. Um tamanho que eu acho que fica bom. Aqui eu passo. Aqui por dentro. Eu desfio essa ponta aqui pra ficar assim, ó. E aí, eu coloquei um outro aqui, ó. E vou colocar mais um aqui do outro lado. E aí, depois eu corto todos eles do mesmo tamanho. Com uma agulha bem fininha, eu vou colocando as bolinhas. Essa agulha aqui é de 1,75. E ficou assim o resultado da nossa bolsinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixar para mim nos comentários o que vocês acharam. Eu adoro ler os comentários quando vocês deixam. Um grande beijo e te aguardo até o próximo vídeo.